Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Agora o 38. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Bom, a reflexão que o Espírito Santo trouxe e ministrou no meu coração foi... perdão, podem sentar, me perdoem. E se Maria não tivesse escolhido? Imagina como que não foi um período antes, né? Maria virgem, grávida, com casamento marcado. Imagina José, e se ele não aceitasse? Maria podia ter pensado: eu vou ser mal vista, eu vou ser mal falada, eu vou envergonhar os meus pais. Ela tinha um livre-arbítrio para dizer não, mas e Deus não poderia usá-la, porque Deus não age de maneira com afronta ou com negação. Ele só age na legalidade, quando a gente permite que Ele haja. E ela, como ela seria um canal de conexão do céu para a terra, e ela aceitou o chamado. Ela disse sim ao chamado dela. E o anjo visitou José e falou para ele. Então Deus não faz a obra incompleta. Deus, quando tem um chamado, um propósito, Ele fala para você o seu chamado. Você tem a opção de dizer sim ou dizer não. Ele nunca vai te forçar a cumprir o chamado que Ele tem para sua vida. E ela tinha motivos justificáveis, né, para recusar. A gente vê hoje, nos dias de hoje, uma filha de um pastor que talvez aparecesse grávida hoje em dia. O que não falariam dela? O que não falariam da igreja? O que não falariam desse pastor? Hoje em dia a gente pode relacionar, porque quando acontece é um escândalo. Então assim, a Maria se sujeitou a talvez passar por tudo isso, mas ela confiou que Deus ia cuidar de todos os detalhes. E eu queria contar uma história para vocês que foi do plano de salvação que nós ouvimos no Rema. Quando Deus reuniu com o Espírito Santo e com Jesus e falou assim: façamos o homem, ele teve a ideia: que tal fazer o homem para nos adorar, eles tendo livre-arbítrio, sem obrigações? E daí eles olharam e falaram: Deus, mas você não acha isso perigoso? Você acha que é viável a gente colocar tanto poder na mão de um homem, um ser a sua imagem e semelhança na terra, e ainda dar a ele a liberdade dele errar ou não? Aí Deus pensou, aí Jesus falou assim: se ele errar, eu estou pronto, eu vou lá para salvar. E se me crucificarem? O Espírito Santo falou: e se te crucificarem? E se te matarem, como que você vai fazer? Eu volto e eu mandarei o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse: eu estou pronto para tomar essa missão. Aleluia. Então Jesus assumiu também a missão que ele foi chamado, que foi para nos resgatar do pecado, nos resgatar da morte, nos tirar da mão do inferno, nos tirar da mão do diabo. Ele tinha um plano para nós. Glória. E ele disse sim ao chamado dele. E ele veio. E agora eu vou contar para vocês o testemunho do meu pai. Minha família é muito católica. E eu me converti faz acho que uns 15 anos. Eu era bem novinha, né? E meu pai principalmente, ele nunca aceitou. Porque ele achava que eu deveria continuar no catolicismo e que eu estava envergonhando a família. Porém, mesmo contrariando as vontades dele, contrariando tudo que eu aprendi, eu falei: eu vou dizer sim ao meu chamado. Porque meu chamado não é aqui. Eita. E meu pai, passaram-se os anos, né? 4 irmãos meus aceitaram Jesus junto comigo e tudo, e ele passou a vida toda reclamando, né? Ele questionando Deus por que a gente tinha se convertido.
Ele falou, onde eu errei? Ele falava para mim, onde eu errei com você? Eu falei, pai, eu estou na igreja. Eu quero servir a Cristo. E ele falava, onde eu errei com você? Mas ele falava na ignorância, ele não conhecia a palavra. E faz 2 anos que ele faleceu e eu não pude me despedir dele. Porque a gente estava morando na Bahia. Mas eu entendo que no finalzinho da vida dele ele entendeu o chamado. Porque ele viu transformação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Apesar dele não admitir, mas eu tenho certeza que ele viu diferença nas minhas atitudes. Eu pude mostrar para ele o que Jesus transforma, porque eu era uma pessoa que vivia no mundo. Eu saía, né? Graças a Deus, nunca me envolvi com coisas erradas, mas eu saía bastante. E ele viu a diferença na minha vida, ele viu o que Deus pode fazer. E mesmo assim, um dia ele chegou da Aparecida, tinha ido para Aparecida ver uma missa, e ele falou assim, hoje eu me confessei. Eu falei, eu achei estranho alguém falar para mim de um pecado, né? Porque confessar é um pecado. Eu falei, e o que o senhor confessou? O senhor pode me falar, já que o senhor está abrindo? Eu confessei, eu perguntei para o padre onde eu errei na minha vida por vocês terem desviado do caminho de Maria. E o padre falou assim, não, fique em paz, eles vão voltar. Eu falei, tá amarrado. Foi, volta não. Aí, pai, e eles falaram, e o padre falou que vai pôr o nome de vocês em oração. Eu falei, tudo bem. Bom, o que eu queria falar é que assim, meu pai era uma pessoa muito simples. Eu nunca o culpei por tudo que ele falou, porque eu entendi que ele deu o que ele tinha que me dar. Eu coloco hoje, eu vejo as qualidades dele. Ele sempre foi um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que nunca levantou a voz para mim, nunca vi discutindo com a minha mãe. Então assim, o que é isso perto de tudo que ele fez por mim? E eu só cheguei até Jesus por conta dele ter me ensinado o caminho. Era outro, mas ele me ensinava o caminho. Ele me levava para a missa todo domingo. Obrigada, Pedro. Ele me levava para a missa todo domingo. Ele me levava, toda coisa que tinha na igreja, ele me levava. Então ele me ensinou o caminho. Porém, eu decidi ir por um outro. Mas eu sou muito grata por tudo que ele fez por mim. E o que eu queria falar para vocês, que foi o que Deus tocou em meu coração, que ele não tinha sabedoria, ele não tinha conhecimento da Bíblia. Hoje nós somos diferentes. Hoje nós temos sabedoria. Hoje nós temos discernimento. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar a todo momento. Todas as circunstâncias das nossas vidas, o Espírito Santo está aqui para nos direcionar. E o que Deus ministrou em relação a isso? Ele ministrou para mim, para eu falar para a igreja, mas como pais. Não pais espirituais, mas como pai e mãe. Aqui em Salmo 127, 3, 5, fala assim: os filhos são herança do Senhor. Tem uma frase que eu li, que eu achei muito forte, fala assim: o Pai Celestial confia os seus filhos espirituais a pais terrenos. Os filhos não são nossos. Ele confiou a nós, os filhos dele, os nossos filhos, como mãe, como pai. Os nossos filhos não são nossos, é dele. E ele confiou a nós. E eu fiquei assim, meu Deus, por que, né? Eu relacionando. Aí Deus falou assim pra mim: você já cuidou de um filho de alguém? Já. Não sei, todo mundo já deve ter cuidado de algum filho que não é seu. Gente, o cuidado é redobrado. E o medo de acontecer algo, a criança vai andar que você está atrás. A criança vai beber água que você fala: não, deixa que eu pego, que é pesado. Por quê? E o risco de acontecer algo com essa criança, o medo. Então assim, a gente
tem esse zelo a mais. E às vezes a gente não tem esse zelo com os nossos filhos, que não são nossos, é dele. E eu pensei, falei, nossa, é verdade. Porque quando eu estou na salinha das crianças, meu Deus do céu, se um faz uma coisa, eu já fico desesperada, porque está na minha responsabilidade. Enquanto eles estão lá dentro, fechados comigo, é minha responsabilidade. Eu vou responder por eles. Então, se acontecer alguma coisa, o pai for lá chamar minha atenção, ou for lá questionar, eu vou ter que dar satisfação para esse pai. Então, assim, é a mesma coisa com os filhos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós temos que reparar a forma que estamos falando com os nossos filhos. A forma como as nossas atitudes... Eu escrevi uma frase que assim, que as minhas atitudes ecoam mais que as minhas palavras. Porque eles vão fazer aquilo que eu faço, não aquilo que eu falo. E esses dias aconteceu com Mateus, ou com a Safira, às vezes acontece também, por exemplo, deles levantarem o tom de voz comigo, ou falarem comigo de forma grosseira. Eu olho e falo assim, eu falo assim com você? Não, então não te dou direito. Eu faço isso para você? Não, então não te dou direito de você fazer isso comigo. Então isso eu estou mostrando para eles o quê? A minha atitude vale mais do que eu falo. Porque não adianta eu falar e fazer totalmente o contrário. Xingar, falar palavras de maldição para a vida dos nossos filhos, que não são nossos, são dele. Glória a Deus. Esses dias também aconteceu do Mateus, ele estava meio respondão e ele não é. E eu ia falar com ele e ele se desfazendo, sabe, do que eu estava falando. Aí eu olhei e falei assim, aí ele deu um sorriso enquanto eu chamava a atenção dele. Olhei e falei, não, Mateus, está repreendido, sai daqui, Satanás, você não tem liberdade na minha casa, não tem liberdade nos meus filhos, não dou liberdade para você encostar as mãos nele, porque nós temos que agir autoridade em cima dos nossos filhos. Nós tratamos os nossos filhos como a herança do Senhor e não devemos permitir que o diabo coloque as mãos sujas neles, de jeito nenhum, porque nós iremos ser cobrados lá em cima. O filho é dele, não é nosso. E o Mateus veio e olhou assim, mudou. Eu fui no banheiro e falei, Senhor, eu não estou sabendo lidar. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Me ensina como. O que eu faço para o Mateus me ouvir? Como que eu faço? E o Espírito Santo falou assim para mim, já tentou amá-lo? Na hora da briga? Eu olhei e falei, não tentei amar. Aí eu fui, falei, obrigada. Fui lá no quarto e ele estava bravo na cama dele. Falei, Mateus, você dá um abraço na mamãe? Olha, você perdoa a mamãe? Mamãe estava brava. Daí ele falou assim, sim, eu perdoo. Aí eu falei assim, você sabia que você é um presente de Deus na minha vida? Aí ele falou, eu sabia, e você é o meu, mamãe. Aí ele falou, eu fui e abracei e ele fala, eu falei para ele, você é a melhor coisa que eu tenho. E eu abracei ele e nunca mais ele fez a birra que ele tinha feito. Nunca mais. Porque eu segui um direcionamento do Espírito Santo. Porque nem sempre é palavra, nem sempre é chinelo, nem sempre é tapa, nem sempre é uma sentada. Às vezes o que a gente tem que fazer é dar o que ele trouxe lá de cima. Porque quando ele veio de lá, ele só tinha aquilo que era amor do Pai. Ele veio cheio de graça e nós não podemos estragar os nossos filhos. Nós temos que ser transferência daquilo que é do reino, que é tratar as crianças com amor e respeito. Em Salmos 6, 127, 4. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do arqueiro. Hoje, nós somos o arqueiro. As flechas são nossos filhos. Quantas vezes a gente quer direcionar os nossos filhos para andar naquele caminho que a gente trilhou na nossa cabeça? Esses dias eu peguei a Safira falando assim para mim. Ela já fala isso desde quando ela tinha uns 2 anos. Mamãe, eu quero ir para o Japão.
eu vou pro Japão. E eu falo assim pra ela, nós vamos. E daí o Espírito Santo falou, mas quem disse que é pra você? Porque a gente quer acompanhar os nossos filhos. A gente acha que a gente é o campo de segurança ali. E não, nem sempre. Às vezes Deus quer mandar ela para o Japão para fazer uma obra lá e eu vou ficar aqui. Eu não queria, mas o Espírito Santo falou. Porque eu tenho que achar que onde ela vai é para eu estar. Ela é flecha dele, ela é filha dele. Deus tem um chamado diferente para ela, não para mim. Não é o mesmo chamado. Enquanto a gente não entender isso, eu falei assim, Senhor, eu não sei quem tem mais de um filho. Normalmente a gente pensa assim, eu falo, nossa, essa filha é tão calminha e o Mateus sapeca, né? Mas lógico, o Mateus é a mão, ele é o pé. Mas o que a gente, mãe, quer? Que os dois sejam o pé, quietinho aqui do meu lado. Não vai bagunçar. A criança às vezes não está bagunçando. Às vezes a criança está explorando. É coisa de criança. E a gente não quer permitir isso. Por quê? Porque a gente quer que a sociedade nos veja como pai educadores, né? Ah, não, meu filho não faz bagunça na igreja, não. Ah, não, meu filho não faz isso. E a gente não quer levar a fama de quem não segura o filho. E às vezes, assim, gente, nem sempre é bagunça. Às vezes é o perfil. Ele é a mão, o outro filho é o pé, o outro é a cabeça. Enquanto a gente não entender que cada um tem sua personalidade e aprender a lidar com as diferenças, a gente vai estar castigando sempre um. E foi isso que Deus falou para mim. O Mateus não é a Safira. A Safira é tranquila. O Mateus, ele é esqueletinho. E amém por isso. Deus vai usar ele da forma que ele é. E Deus tem um chamado, um propósito para ele também. Amém. A gente tem mania de pensar que aquele que é mais quietinho é mais santo, né? Não é? Aquele que é mais tranquilinho, Deus vai usar mais. Não, nem sempre. Deus levanta os ousados também. Levanta os quietos, né? Para fazer a obra. Às vezes a gente nem imagina, mas aquele que está quietinho ali é quem vai para fora e fazer a obra do Senhor. E daí, colocando assim, a gente como arqueiro e os filhos como flecha, quem lapida a flecha é o Senhor. A flecha é Ele quem dá. E quem cuida da flecha é Ele. A cada dia Ele está cuidando ali. Ele falando, filha, os filhos que estão em obediência, tá? Porque aqueles que estão, né, andando fora dos caminhos, aí eu estou falando dos filhos que estão caminhando no caminho de Cristo. E Deus vai lapidando, Ele vai mostrando para aquela flecha aonde Ele quer que ela acerte. E às vezes a gente, como arqueiro, a gente não quer puxar a corda. A gente quer segurar a corda. E Deus fala, vamos, eu tenho pressa. Essa flecha, era para estar lá há muito tempo. O que você está segurando? A flecha não é sua, o filho não é seu. É minha herança. Põe essa flecha para andar. E às vezes não. A gente tem medo, porque a gente quer cuidar. A gente tem medo do filho passar necessidade longe, distante. A gente acha que ele não vai ser suficiente. E a gente fica ali, não é momento de soltar a flecha. Deixa eu segurar essa corda aqui mais um pouquinho. E Deus fala, não é para você segurar aquilo que eu quero enviar. A Safira é uma flecha longa, quer ir para o Japão, vai dar a volta. Mas amém, o coração não está preparado ainda. Quem sabe até lá Deus já, né, vai preparando, né? O máximo que eu vou levar no aeroporto. Né, Ivan? Eu vou lá, viu? E Deus falou assim, meu pai fez isso comigo, mas meu pai não tinha discernimento. Mas hoje nós temos discernimento. Hoje nós temos conhecimento de que Deus envia seus filhos, que Deus envia suas flechas, em nome de Jesus, e que vá mesmo para fazer a obra dele, que vá mesmo para concluir o chamado que tem
Porque quando a gente morrer, nós não vamos receber galardão do que fizemos, sem ser da obediência do Senhor. Vocês sabiam disso? Eu fiquei chocada. Porque assim, Deus me chamou, vamos supor, para pastorear. Ah, não, mas eu gosto do louvor. Eu vou ficar no louvor. Aí eu vou chegar lá. Ah, Deus, mas eu fiquei no louvor, cantei no louvor 20 anos. Mas você cantou porque quis, não foi eu que te chamei. O meu chamado para você era de pastoreio e você não foi. Então você não teve obediência. Você não tem galardão sobre essa obra. Meu Deus, eu achava que toda obra era válida. É válida sim para o Senhor, né? Mas não com premiação. Então que nós ensinemos aos nossos filhos a entender o chamado, para que eles digam sim ao chamado. Que nós sejamos uma ponte entre Deus, porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós temos acesso à mente de Cristo. Então que a gente fale: Senhor, que o Senhor me ajude, Senhor, que o Senhor me mostre, é hora do meu filho ir para onde o Senhor quer que eu lance, que chegue esse momento na nossa vida. E eu, conjecturando aqui, eu mudei um pouco, até eu escrevi aqui que a flecha, ela vai mais longe que o arqueiro. Se a gente parar para ver, o meu avô, meu pai foi mais longe que ele, meu avô lançou a flecha. O meu pai nos lançou, a gente está indo mais longe que ele, e os nossos filhos vão mais longe ainda. Aleluia. Em nome de Jesus. Eles serão, as nossas flechas e serão lançados. Em nome de Jesus eu declaro todos os filhos aqui lançados para passos maiores que o nosso, para obras maiores que a nossa, em nome de Jesus. E eu mudei um pouquinho de lugar. Nós, pais, como afiadores da flecha, a gente que molda a flecha, preparando o ferro, preparando a madeira, preparando tudo, dia após dia, ensinando para os nossos filhos a palavra do Senhor. E Deus é o arqueiro. A gente faz a nossa parte e a flecha está pronta. E quando estiver pronta, vem o arqueiro e puxa a corda para lançar a flecha. Ele tem um alvo certo com as suas flechas. Então, assim, Deus está pronto para lançar as flechas. Deus está pronto, Ele sabe exatamente o alvo que Ele quer. E que nós não sejamos os pais que segurem as flechas, que coloquem na aljava e falam: não, agora não. Mas que enquanto estiver conosco, a gente trate as flechas com o maior carinho, porque um dia ela vai impactar alguém, um dia ela vai acertar um alvo, talvez não aqui, mas do outro lado do mundo. E amém por isso. Então hoje, o que eu queria passar? Meu pai não tinha discernimento para polir a flecha dele, apesar de, para entender, perdão, porque polir ele poliu, para entender o chamado, quando eu disse sim ao meu chamado. Mas hoje nós não podemos entrar num lugar de erro, porque hoje nós temos conhecimento que o pai prepara os filhos, nós temos conhecimento que os filhos são herança dele, que nós daremos conta de cada um dos nossos filhos, que eles são bênção na nossa vida, que nós temos que se dedicar a ele. Esses dias a Safira falou assim para mim: mamãe estava orando para você lá no Rema, e Deus falou para mim que Ele mudou o seu propósito. Eu falei: mudou meu propósito? É engraçado, né? Ela falou assim: Ele não te quer só como uma faxineira daqui de casa. Porque ela me viu o dia inteiro fazendo as coisas de casa, é o dia inteiro cozinhando, é o dia inteiro. Mãe sabe, tem muitas mães aqui, e com criança pequena, toma conta, né? Ainda mais ela que vai ter, né? Não é fácil. Só que daí ela falou assim: Deus te mudou o seu propósito, Ele não quer mais você para fazer essas coisas da casa, nem para ficar cozinhando, nem para ficar arrumando a casa. Ele falou assim: seu propósito hoje é ser mãe. O livro igual. Por quê? Porque às vezes eu estou cuidando mais da casa, do alimento,
da roupa, da necessidade, e estou esquecendo deles. Então, assim, dói falar isso. Dói admitir que a gente está errando. Mas a gente tem que admitir. A gente tem que entender que Deus está usando os pequenininhos para falar com a gente. E eu falei assim, amém. Eu já entendi o pecado, Safia. Você me perdoa por ser a mãe faxineira, mãe cozinheira? Eu sei que você cuida de tudo pra gente. Mas Deus falou. Eu falei, tá bom. E a partir daquele dia, eu comecei a enxergar os meus filhos de forma diferente. A casa está lá, todo dia tem. Mas eu preciso tirar um tempinho para olhar por eles. E que nós possamos estar prontos para compreender o chamado de Deus e dizer sim a esse chamado a todo momento. Que nós possamos enxergar nossos filhos como as flechas que Deus vai lançar. Enxergar nossos filhos como algo, um presente que foi o que Deus nos deu. Herança. Quando alguém da família morre, fica herança. É algo que a família demorou para construir, talvez, né? Fica herança, é sempre algo valioso. Imagina de Deus, que é o dono do ouro e da prata, falar, estou enviando minha herança para você aí, tá? Aí chega aqui, a gente não sabe como lidar. E em vez da gente cuidar deles, fazer florescer, a gente enterra a semente. A gente não cuida, não rega, não poda, e a gente enterra a semente. É muito forte. E foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Glória a Deus. Que nós possamos cuidar das nossas crianças. Eu sei que tem pais aqui que não têm crianças pequenas. Peço desculpa, mas foi o que Deus pediu para que eu falasse. Glória. Mas tem crianças grandes, né? Que já está na hora de serem lançados. E lembrar que, independente se é pequeno ou grande, o Espírito Santo, ele sempre fala, ama. Não precisa de mais nada, só amar.